Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. E na videoaula de hoje nós iremos mostrar para vocês quais são as novidades que tem no nosso Microsoft Access. O que a Microsoft introduziu no nosso querido sistema de desenvolvimento de aplicativos rápido, que é o Access, o que tem de novidade nele e se ele vai morrer ou não, como é aí uma temática que sempre as pessoas trazem à tona. Então vamos lá, logo após a vinheta. Eu estou com um projeto aqui que eu estou desenvolvendo, mas eu gostaria de mostrar aqui algumas novidades aqui mesmo nesse projeto. Então, vamos lá. A primeira novidade que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre os gráficos. Antigamente, o Access ele utilizava, antigamente não, né? Até recentemente ainda é utilizado, aquele famoso gráfico lá que ele é um ActiveX. E isso faz com que você possa colocar gráficos nos seus sistemas, tanto em formulários como também em relatórios. Só que são gráficos que já estão bem arcaicos, eles não têm uma textura muito bonita, eles não são tão atraentes quanto os gráficos do Excel. São gráficos que atendem e atendem muito bem, mas eles estão bem distantes ainda do que o Excel pode fazer. Então, se você já trabalha com gráficos, você sabe como que funciona isso. Agora, a Microsoft ela introduziu, já isso aí acho que desde o Access 2016, do Office 2016, acho que ela já tinha introduzido os novos gráficos, que são gráficos modernos, semelhantes aos gráficos do Excel. E as opções eram bem restritas. Só que agora, no finalzinho do ano de 2024, a Microsoft nos presenteou dando essa grata evolução na nossa ferramenta, que foi introduzir mais e mais modelos de gráficos. Olha só quais que existem. Eu vou vir aqui, ó, eu vou criar aqui um formulário, um design de formulário apenas para brincarmos aqui, ó. Eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho desse formulário e tá ok. Aqui eu tenho, ó, inserir gráfico moderno. Então a Microsoft até chamou esses gráficos de gráfico moderno. Isso aqui ele aparece quando você está no modo de design de um formulário ou relatório. Então aqui em formulário de design você vem introduzir gráfico moderno. Tem ainda os gráficos antigos, ó. Se eu clicar aqui, eu posso enxergar aqui, ó, os gráficos antigos, que são esses aqui, ó, gráfico. Então, se eu clicar nele e arrastar esse gráfico aqui, ó, eu insiro esse gráfico aqui, ele me pede de qual tabela eu quero utilizar os gráficos. Eu vou usar qualquer coisa aqui apenas para exemplificar aqui. O intuito não é mostrar como criar o gráfico, mas mostrar que existe a funcionalidade. Então aqui eu tenho vários gráficos, ó. Esses aqui são os gráficos que existem. Aqui você já pode perceber que eles não têm assim uma textura, assim um acabamento, né? Uma finalização aqui bem feita, né? Eles são um pouco assim, digamos que pixelado, né? Então, existe vários gráficos, mas atendem bem. Isso aqui num tamanho maior da tela, até que fica interessante, né? Digamos que eu quero introduzir aqui esse gráfico de pizza, vou avançar aqui. Ele demora um pouco mesmo aqui e vou concluir, tá? Não tem nada aqui de trivial. Então tá aqui, ó. Então eu tenho aqui este gráfico aqui como exemplo. Perceba que ele é um gráfico aqui, ó, vou aumentar aqui um pouco mais, que ele tem aqui esses contornos meio esquisitinhos. Dá para tratar isso aqui, deixar um pouco melhor, mas mesmo assim você já percebe que é um pouco aqui limitado. E as opções são aquelas. Tá tudo certo, funciona bem, eu utilizo bastante porque alguns sistemas que eu desenvolvo, às vezes eles vão funcionar, a pessoa tem ali o Office 365, mas às vezes tem um Office mais antigo, então eu utilizo esse gráfico que é mais antigo, que aí ele acaba sendo compatível com todas as versões. Mas quando eu estou desenvolvendo para um cliente que já utiliza o Office 365 ou nem utiliza o Office e eu vou instalar o Runtime, então eu já utilizo esses gráficos modernos que eu vou mostrar agora para vocês. Os gráficos são uma das introduções mais interessantes que a Microsoft fez, só que tem uma muito melhor que eu vou mostrar para vocês no que diz respeito a desenvolvimento, a parte de criar sistemas, principalmente em SQL. Eu vou te mostrar aqui as consultas SQL que nós podemos criar aqui no nosso querido Access. Eu estou interrompendo o seu vídeo para te dar dois recadinhos, na verdade, te fazer dois anúncios. Eu já tenho um curso de formulários desacoplados em Access. Então, se você quer profissionalizar mais ainda os seus sistemas, se você quer saber como que trabalha com formulários desacoplados no Access, você basta ir lá na descrição do meu vídeo e eu tenho o link lá que você vai direto para esse meu treinamento de formulários desacoplados. E eu também estou lançando um curso passo a passo, eu vou criar um sistema desde o zero de controle financeiro. Você vai aprender a trabalhar
com um layout muito legal, muito interessante no Axis. Eu acho que eu vou deixar aqui num videozinho aqui algumas fotinhas aqui para você ver do que eu estou falando. O Axis ele é capaz de fazer coisas incríveis e você irá aprender nesse meu treinamento de criar um sistema financeiro no Axis. Você vai conseguir gerar parcelas, repetições de parcela, dividir parcela, tem categorias de contas, tem aquele, sabe aquele botãozinho que normalmente tem nos celulares, né? Você aperta lá aquele Flat Action Button, né? Que é um botãozinho flutuante que você, quando clica nele, ele sobe várias opções. Nós criamos isso lá. Eu vou deixar uma imagem também para você ver do que eu estou falando. É muito interessante, pessoal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, você vai aprender muito Axis, vai aprender a criar um sistema desde o zero até a sua finalização desse sistema de finanças pessoais. O sistema de controle financeiro pessoal. Então, é um sistema bastante interessante em que nós iremos ensinar muitos, mas muitos conceitos de Axis e eu tenho certeza que você vai aprender e vai surpreender. E além de tudo, também você vai ter um sistema de controle financeiro para você controlar as suas finanças pessoais. Muito bacana, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então, pessoal, continue aí com o seu vídeo. Então vamos lá. Ó. Agora eu vou mostrar para você também o gráfico moderno como que ele é, ó. Então vem aqui, ó, inserir gráfico moderno, ó. Quando eu clico, olha o tanto de opções, pessoal. A minha tela, como ela é um pouco, a resolução dela não está muito grande, olha que nem aparece aqui todos, ó. Então olha só quantos gráficos eu tenho, ó. Gráfico de colunas, as opções que eu tenho de gráficos de colunas para introduzir agora nos meus sistemas. Gráficos de barras, olha, várias opções de gráficos de barra. Gráficos de linhas, pessoal, olha quantas opções que eu tenho de gráficos de linha aqui. Gráficos de área, pessoal, olha que interessante, que top isso daqui. Imagina você desenvolver um sistema e apresentar isso para o seu cliente com esses gráficos aqui aprimorados, bem legais, muito semelhantes aos gráficos que existem no Excel. Ó, gráfico tipo radar, olha que coisa interessante. O gráfico de pizza famoso, que nós até usamos ali como exemplo, né, do gráfico antigo. Temos aqui o gráfico de combinação, ó, que eu posso combinar diferentes gráficos aqui para ele mostrar, por exemplo, eu estou mostrando aqui um gráfico de linha, mais um gráfico de barras, de colunas, né? Muito interessante. Esse gráfico aqui, olha que interessante, um gráfico ARC, né, que é tipo um arco aqui, ó, um gráfico de arco, que interessante também. Ele vai mostrando ali à medida que a coisa vai aumentando, né? Digamos que ele vai aumentando aqui também essa percentuação aqui, ó, diagrama de caixa, olha que interessante esses gráficos aqui para você mostrar, né, diferentes níveis de alguma coisa que você queira. Gráficos de bolhas também para você representar seus dados, suas informações. Imagine agora como você vai poder ter um poder bem interessante de criar um dashboard bem top, bem legal, utilizando o próprio Axis, sendo que ele já tem todo o poder de desenvolvimento de aplicativos. É muito interessante, pessoal. O Axis ele está cada vez melhor, está de vento em popa mesmo. Um Axis aqui com esse tipo aqui de exibição, que é um arco de rosca, um gráfico, né, um arco, né, um gráfico de rosca. Temos também aqui um gráfico de funil. Imagina só que você quer mostrar para o seu cliente ali quais são os produtos que mais venderam e tipo o funil disso. Então vai mostrando o primeiro, o segundo, o terceiro, ou o funil de cliente final, né, de que receberam propostas, se aceitaram propostas, se não aceitaram proposta, mostra ali o afunilamento da coisa. E lógico que isso aí vai de acordo com a necessidade, com a imaginação do programador e a necessidade de quem está querendo a informação. Temos aqui este gráfico aqui, ó, muito interessante também. Olha que ele dá até uma instrução, ó, comumente usado para ilustrar visualmente os princípios Pareto, também conhecido como regra 80-20, que sugere que há aproximadamente 80% de certos efeitos vem de 20% de causas. Olha que interessante. Gráfico de dispersão, gráfico cachoeira, palavras de nuvem. Gente, olha o quanto que o nosso querido Axis aqui ele evoluiu na introdução desses gráficos, mostrando que a Microsoft está comprometida em continuar o desenvolvimento do Axis. Eu tenho o acesso pessoal da Linda Lu, que é uma das engenheiras responsáveis pelo Axis, e ela está sempre postando as novidades que acontecem no Office como um todo, inclusive no Axis, e ela não dá sinalização nenhuma de que Axis irá
ser descontinuado. Então, já quero responder para você, não vai ser descontinuado. O Axis ele continua sendo evoluído e está aqui provando isso. Então vamos lá, temos mais novidade. Aqui a parte dos gráficos está tudo certo, ok? Eu vou criar aqui uma tabela, eu vou fechar aqui. Vou criar aqui uma tabela simples, apenas para mostrar uma outra coisa para vocês. Ó, vou salvar essa tabela e vou colocar apenas como o nome da tabela de teste. Eu vou colocar a minha tabela. Fica mais bonitinho, né? Minha tabela, desta forma aqui. E aqui eu vou apenas incluir aqui, vou deixar esse campo código como está. Vou deixar assim o nome aqui apenas code, como eu já faço em algumas vezes. Vou colocar aqui nome. Vou pôr aqui e-mail. E vou pôr aqui data de nascimento. Data nascimento. Ok. Essas informações aqui eu vou colocar aqui como data hora. E o restante aqui é apenas como texto mesmo. Tudo certo. Ó, o nome da minha tabela é minha tabela. Eu vou salvar ela aqui. Vou fechar aqui. Agora eu quero criar uma consulta. No Axis nós temos uma facilidade muito grande de criar consultas, que eu acredito que todos vocês sabem. Se não sabem, vai aprender aqui comigo. Olha só, eu tenho aqui o assistente de consulta, ó, em criar. Eu tenho um assistente de consulta, eu clico aqui. Aí o Axis fala, assistente de consulta simples, é o que eu quero, então eu vou dar OK. E aí ele vai me abrir essa opção aqui, ó. Ele vai me mostrar aqui quais são as tabelas que eu quero criar consulta. Então, eu tenho aqui essa consulta aqui, ó, criar tabela, não é o que eu quero. Eu quero aqui uma outra tabela. Eu quero usar a tabela que nós criamos, ó. Essa daqui, ó, tabela minha tabela. Essa daqui foi a tabela que nós acabamos de criar. Então eu seleciono a tabela que eu quero a consulta. E aí eu posso clicar aqui, ó, nesse tracinho aqui, que todos os campos irão fazer parte da minha consulta. Aqui eu posso avançar, posso dar um nome aqui à minha consulta. Eu vou colocar aqui, ó, Query, abreviatura de Query, né? Query teste 1. Apenas isso. E eu vou clicar em OK. Quando eu clicar aqui, pronto, ó, minha consulta foi criada, ó. Se eu vir aqui agora, ó, no modo design, ó, desta consulta, ele abre aqui para mim dessa forma aqui, e daí eu posso ir introduzindo aqui os campos e colocar os critérios aqui, tudo certinho. Mas se você já é uma pessoa que já está programando há mais tempo, que já tem mais facilidade em utilizar o SQL, você sabe que nesta grade aqui você consegue fazer praticamente tudo, mas com mais liberdade e com mais facilidade. Se você já tem aí um conhecimento de SQL, agora a Microsoft ela introduziu o famoso e tão esperado editor de SQL chamado Monaco, que ele é moderno, ele é o que é usado no VS Code, em várias outras ideias por aí, e nós temos agora a introdução desse camarada aqui. Só que antes disso, eu vou mostrar para você como que era antes, né? Ou como que é ainda, né? Porque ainda ele é compatível. Eu vou vir aqui. Tem que ativar essa função. Só que antes de ativar, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar na nossa consulta lá. Vou colocar Query teste aqui para filtrar, né? Então eu encontro mais fácil aqui. Eu vou entrar aqui, ó, modo design, ó. Eu posso entrar no modo design, que eu estou vendo ela aqui, ou eu posso entrar no modo SQL, aqui mesmo, ó, no modo exibição, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho o modo SQL. Quando eu entro no modo SQL, pessoal, olha só que interessante, ó. Deixa eu maximizar aqui, deixa eu fechar aqui essa parte aqui. Olha só, note que agora eu tenho cores que distinguem aqui, que eles evidenciam os campos das nossas tabelas, na verdade não os campos da nossa tabela, mas os operadores do SQL. Olha só, o select, né, que é um operador aqui do SQL, ó, uma instrução do SQL no caso aqui, ó, select, minha tabela. Agora eu tenho o from aqui, ó, ele está destacado, não é mais aquele editor monocromático como existia antigamente. Por exemplo, eu vou apagar isso aqui, ó, vou apagar tudo. Digamos que eu vou escrever aqui o select daquela minha tabela. Eu quero trazer todos os registros daquela minha tabela. Então como que eu faria, ó? Eu escrevo aqui, ó, select, ó, note que agora ele tem um intent size, ou seja, ele vai auto-listando os membros que eu estou escrevendo. Como eu estou fazendo select, ó, ele já trouxe aqui para mim o select, ó. Vou pôr aqui setinha para baixo, vou dar enter, ó, ele já colocou, ó, select. Agora aqui eu posso colocar aqui, ó, eu vou dar 2 espaços aqui, já colocar aqui, ó, from, ó, ele já trouxe aqui o from para mim, ó, from.
Vou dar outro espaço e vou colocar o nome da minha tabela, que é minha tabela. Ó. Olha só, coloquei o M, ele já trouxe para mim. Olha só, minha tabela. Olha que interessante. Agora eu vou voltar aqui e vou introduzir os campos. Ó. Quais são os campos que eu quero? Por exemplo, de minha tabela, eu quero os campos. Eu tinha o campo COD. Ó. Olha só, ele já trouxe ali para mim ó, o COD. E aí, se eu colocar vírgula, eu tenho ali, acho que o campo nome. Ó. Olha só, nome. E e-mail, olha só, coloco o e aqui, ele já vai trazendo para mim tudo certinho. Se eu vim aqui na frente, eu quero trazer uma ordenação, ó. Order by, ó. Ele já traz aqui para mim certinho aqui e eu quero que ele faça a ordenação, digamos, pelo campo nome, ó. Ok, perfeito, pessoal. Olha só a nossa IDE SQL funcionando maravilhosamente. Então, agora se eu clicar aqui com o botão direito, ó, botão direito, aí ele mostra aqui para eu procurar as ocorrências. Ó, aqui eu tenho a paleta de comandos, ó, ele vai mostrar aqui tudo que eu posso fazer. Olha só quantos comandos agora eu posso ter aqui, ó. Tudo isso à nossa disposição, ó. Se eu clicar aqui, ó, nome, ó, como eu estou com o nome selecionado, ele já seleciona aqui também nome para eu encontrar outras ocorrências. Posso agora, ó, por exemplo, ó, select. Aqui eu tenho as opções, eu posso ir agora dando Enter para organizar, por exemplo, aqui, olha só, eu vou dar Enter aqui em cada campo, olha, para ele descer uma linha. Olha que coisa top, pessoal. Eu estou realmente muito empolgado aqui, ó. Vou dar Enter aqui também. Eu vou trazer aqui um pouco mais para trás. Aqui eu vou no Order by, eu vou fazer isso aqui também. Vou fazer isso aqui também e isso aqui também. Olha só como fica organizado agora quando você faz as suas consultas. Se você vai fazer vários Johns, olha como agora vai facilitar. E por enquanto, né, ele aceita introdução de comentários também em suas consultas. Olha que negócio top. Só que por enquanto ainda não tá, você não consegue ainda comentar em qualquer parte da sua SQL, somente na parte de cima, superior, apenas aqui, olha. Então aqui se eu colocar, ó, traço, aqui que é o padrão de comentário do SQL, você pode escrever aqui, ó, esta é uma consulta, deixa eu escrever aqui, consulta no novo editor Mônaco. Olha que negócio legal e vai funcionar certinho, ó. Se eu executar aqui, lógico que não tem nenhum registro, ele também não vai trazer nada, mas agora tem isso. Eu acho que dá até para fazer aquele comentário tipo HTML, que também é aceito, né, em alguns editores, ó. Você coloca barra, asterisco, olha, já comentou, e comentou tudo inclusive, né, mas eu quero trazer até aqui, ó, asterisco aqui e fecho. Então, apenas este bloco aqui foi comentado. Isso aqui é importante, é interessante para você comentar alguma outra coisa aqui, ó. Outra coisa aqui, então você tem um bloco de comentários, tá? Então, olha só quantas novidades bacanas, interessantes estão introduzidas no nosso querido Axe, que está aí cada vez melhor. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que esse editor aqui, nessas últimas versões que eu percebi de atualizações do Office 365, ele já automaticamente ativou. Só que ele não é ativado automaticamente em algumas situações e você precisa ativar se você está com o seu Office atualizado, né? Eu vou fechar aqui essa consulta. Vou vir aqui em arquivo, opções. Então eu venho aqui banco de dados atual e tá aqui, ó, habilitar Mônaco editor. Então ele já está habilitado. Então essa opção aqui, quando ela está habilitada, então o editor Mônaco lá no SQL, ele vai estar lá funcionando. Se você desabilitar, eu vou clicar aqui, ó, desabilitar. Ó, vou clicar em salvar. Vamos ver o que vai acontecer. Vou fechar aqui o meu sistema. Acaba que às vezes ele faz alguns testes lá. Aliás, ele está atualizando o arquivo e daí ele dá alguns conflitos. Mas tudo certo. Olha só, abrir aqui novamente. Agora vamos ver como é que ficou aquela nossa consulta que nós criamos com o editor Mônaco, né? Que nós fizemos a alteração ali do editor Mônaco. Então, query test, né? Que nós criamos, ó, query test 1. Olha só, eu vou abrir ela aqui, ó, modo design. Olha só, eu abri ela, ó. Note que o Axe ele removeu aquele nosso comentário que nós tínhamos nesta consulta. Não existe mais. Só que ela continuou aqui meio que formatado como nós havíamos formatado, mas ele trouxe aqui para cima, fez aqui algumas desformatações. E esse aqui é o formato do editor SQL que
é o tradicional. Note que ele não tem nada, né? Se você escrever qualquer coisa aqui, ele não dá o autocomplete ali, né? O intersize, não tem nada disso. Não existe como você fazer comentário, por exemplo, ó. Comentário aqui, nada disso. Se eu for tentar executar isso aqui, ele vai dar um erro, né? Então, nem vou tentar fazer isso. Daí, para voltar novamente, né? O editor moderno, né? Como ele está, opções do Axis novamente aqui, arquivo, opções do Axis, banco de dados atual, e eu tenho aqui habilitar Monaco Editor. Cliquei aqui, fecho aqui. Normalmente nas opções do Axis nós sempre fechamos e abrimos para confirmar as alterações. Agora eu vou novamente, ó, botão direito aqui na nossa tabela e vou vir aqui no modo SQL. Vou entrar aqui no modo SQL direto para ver como é que ficou. Olha só, veio aqui certinho, pessoal, aqui ó, os nossos comentários, mas a forma como nós havíamos configurado aqui, ela não ficou. Nós havíamos colocado um campo aqui, né, por linha. Isso aí só acontece caso você remova o modo Mônaco e volte com ele. Mas se você já deixar no modo Mônaco sempre, que eu imagino que é o que você vai deixar, aí ele vai estar sempre formatadinho ali, certinho ali, da forma que você fez, né? Inclusive aí com os seus comentários, tudo certo, pessoal. Agora, pessoal, é bom você ter cuidado se você estiver utilizando aqui o Monaco Editor e for desenvolver um sistema todo baseado ali com as suas consultas no Monaco Editor e você for executar esse seu sistema em um Axis que não esteja atualizado, então pode ser que ele não reconheça esse comentário e as formas que você fez aqui. Então é importante, só desenvolva, esse é um conselho que eu estou te dando, só desenvolva com o Monaco Editor caso o sistema for funcionar em um Axis que esteja atualizado, já com o Monaco Editor também, ou com o Runtime 365, que já traz ali o Monaco Editor. Então, você viu como o nosso querido Axis ele está ativo, atual, top, funcionando a todo vapor? Então esqueça qualquer coisa em relação que o Axis vai acabar, vai morrer. Não vai. O nosso Axis está mais vivo do que nunca. Tenho ganhado aí, ó, uma grana legal com o Axis, pois eu desenvolvo para várias empresas. Eu desenvolvo em Axis. Ó, pessoal, para você ter ideia, eu desenvolvo em C Sharp e em várias outras linguagens, dentre elas as principais C Sharp é o carro-chefe hoje e o Axis que tá junto ali do C Sharp. E sistemas com Axis eu tenho desenvolvido para prefeituras, eu tenho sistemas em multinacionais funcionando, para fazendeiros, eu tenho sistemas internacionais que eu já desenvolvi para outros países. Pessoal, o Axis ele é uma fonte de renda e de soluções incrível, que se você pôr em prática, eu tenho certeza que pelo menos aí o gerenciamento do seu negócio você vai conseguir fazer ou conseguir até ganhar uma grana aí desenvolvendo com o Axis. Então, eu estou empolgado com o Axis, está sendo evoluído, uma ferramenta já muito madura, que já tem muitos e muitos anos no mercado e eu acredito que vai continuar por muitos outros anos. Quer aprender Axis? Quer entender como que isso tudo funciona? Acesse aqui, ó, eu vou deixar um link aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo dos meus treinamentos sobre Axis. Destaco o treinamento de criação de um sistema de controle financeiro do zero que nós criamos e bem top. Você vai aprender desde a criação do arquivo ACCDB até o último relatório de um sistema de controle financeiro incrível, com um design inovador, top. Top mesmo. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui!